A pediatra Giovana Maria Alves explica que os consultórios costumam ficar lotados nessa época do ano. Segundo a pediatra, temperaturas mais amenas e tempo seco provocam aumento de acometimento de doenças respiratórias e até de internações de bebês. Essa época do ano é um tempo muito seco, né? Falta de chuva, e acaba que, por ser um tempo mais frio, a gente deixa aí a casa mais fechada. E é o ambiente que os vírus e as bactérias gostam aí para se propagarem, né? Então, assim, acaba que a gente deixa as crianças nesses ambientes mais fechados e, às vezes, até nas creches, nas escolas, eles ficam em ambientes mais aglomerados, facilitando as infecções. E é onde, às vezes, algumas infecções leves, igual os quadros leves, acabam complicando e necessitando da internação hospitalar. A maioria dos quadros começam, aí, às vezes, como um resfriado comum, que atinge a população de uma forma geral, e pode complicar para diversos quadros, como para uma bronquiolite, que é o mais temido aí pelas mães, pelos pais, né? E atinge mais as crianças menores de 2 anos. Um resfriado ele também pode, depois, infelizmente, ter uma complicação para um quadro de pneumonia, para um quadro de otite. Mas o que mais levam às internações, hoje em dia, né, nessa época do ano, são os quadros de bronquiolite, que é onde muitas vezes as crianças precisam de oxigênio, tá? Precisam de um suporte aí para conseguir respirar bem. E os quadros de pneumonia graves. Então, assim, acaba que sobrecarrega o serviço, o hospital, o nosso serviço terciário, e às vezes a gente, infelizmente, não tem vaga para todo mundo. A doutora Giovana faz um alerta aos pais. Eles devem ficar atentos aos sinais de doenças típicas desta estação do ano. Eu acho que isso faz total diferença, até para não ter superlotação nos pronto-atendimentos, né, no atendimento médico. E, assim, os principais sinais que eu acho que vocês conseguem identificar em casa, porque também não adianta a gente falar algumas coisas que vocês não sabem identificar. Mas, por exemplo, a recusa alimentar. Uma criança que às vezes não está aceitando nem líquido. Às vezes a criança, né, a gente, ser humano, a gente diminui o apetite, mas o líquido é essencial. Uma febre persistente que não cede com analgesia, com o antitérmico. Eu estou dando ali uma medicação e não está baixando. Uma temperatura sempre muito elevada e muito persistente, porque é comum ter uma febre um pouco mais baixa, que, né, cede com o antitérmico e volta. Isso é normal, de quadros leves. E sinais, como não sei se todos conhecem, né, mas que a gente costuma falar, por exemplo, no quadro da bronquiolite e de pneumonias graves, que a respiração da criança fica mais acelerada e começa a ter, a gente chama de tiragem subcostal, ou tiragem intercostal também, que é quando começa a afundar essa região aqui da barriguinha, tá? Aqui na região, afunda bem na região das costelas, na transição abdômen-tórax, e a intercostal, que é entre as costelas, que já é um pouco mais difícil. E às vezes acontece da criança ter uma gemência também ao respirar. Só alertando mais uma vez, durante o período que a criança está com febre, é normal a criança ficar mais cansada, mais sonolenta, ter uma gemência, a respiração acelerar. Mas esses sinais de alarme que eu estou orientando são fora da febre, fora do momento de febre, tá? Se a criança está muito prostrada, muito sonolenta fora da febre, isso também precisa procurar um atendimento médico. E uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, a ingestão de líquidos, água principalmente. E não é recomendado somente para os adultos, não. Além de hidratar, a ingestão de líquidos previne doenças respiratórias nas crianças. Não só ajuda na prevenção, quanto ajuda no tratamento, né? Como eu disse, se a criança às vezes não está se alimentando tão bem, mas está ingerindo líquido, isso nos deixa um pouco mais tranquilo. Agora, a partir do momento que não está ingerindo nem líquido, nem a água, já nos deixa um pouco preocupado. E além da água, que é assim, essencial, uma alimentação saudável, né? Porque se a criança, né, o adulto não tem uma alimentação saudável, a defesa contra uma doença ela vai ser totalmente diferente. Vai prejudicar a defesa do nosso organismo e a recuperação é outra, infelizmente. E se não dá para controlar as condições climáticas, é possível amenizar as consequências das doenças respiratórias mais comuns nessa época do ano. Conscientização é a palavra-chave para evitar internações desnecessárias. Infelizmente é o que mais falta, tá? Como eu disse,
esse tempo seco, as crianças ficam em ambientes mais aglomerados, que são as creches, as escolas, e acabam disseminando os vírus. Então, o que a gente pede, se a criança está doente, não leve para a escola. Se a criança está doente, não entre em contato com outra criança, porque é através do contato que vai ter a disseminação. Então, se a gente não tomar esses cuidados, vai cada vez mais propagar as infecções, vai aumentar os casos de complicações, e fica sempre mais difícil. Então, assim, tomar muito cuidado com a prevenção, como eu disse, vacinação, uma boa alimentação, hidratação e a consciência de não sair com as crianças doentes, não ter contato com outras pessoas, com outras crianças, idosos também, principalmente, né? Então, vai da consciência da família, infelizmente.